Fui embarcar uma solicitação de viagem na saída do shopping Dom Pedro. Chegando ao local, uma moça, a solicitante, e acompanhado dela estava um rapaz. Porém, o mesmo veio com um copo daqueles de quase 1 litro de balada, de descartável, cheio de alguma bebida alcoólica. Eu tenho o costume de não iniciar a viagem enquanto não verificar se está tudo ok com os passageiros. Questionei o mesmo que não era possível embarcar com o copo cheio, pois havia o risco de derramar, de acordo com o movimento do carro, passando alguma lombada, algum buraco. Mesmo insistiu que não iria derramar, porém após perceber que eu não iria dar início à viagem se ele não tomasse alguma atitude, o mesmo achou uma solução. Deu uma golada no canudo do copo, tomou quase meio litro numa golada só. Percebi que um pouco a contragosto. E falou: pronto, moça, agora tá na metade, aqui não vai derramar não. Aí eu meio que aceitei a situação e solicitei o código de verificação da viagem da passageira. Ela me informou o código. O colega dela ficou surpreso, perguntando por que era aquele procedimento. Aí ela informou para ele que, como ela já tinha tido problema com o motorista anteriormente, tinha tido até casos de polícia e coisa e tal, que ela configurou para colocar um código de confirmação, que toda vez que ela inicia a viagem, a Uber manda uma mensagem para uma delegacia lá específica que ela falou, e o delegado e os policiais ficam acompanhando a viagem dela. Qualquer alteração na rota, eles mandam a viatura interceptar o carro do motorista. Achei esquisita essa parte aí, né? Mas só ouvi e seguimos viagem. Durante o trajeto, tranquilo, era uma parada, ela iria descer primeiro e o amigo depois. Durante o trajeto, eles conversando e tal, eu escutando, como sempre escuto, não tem outra maneira, né? E eu vi que ele solicitou para ela que estava com um boleto para pagar, que iria vencer naquela, tipo, era R$ 23,50, que o boleto ia vencer, que ele teria que pagar antes da virada da meia-noite. Se ela poderia fazer um Pix para ele de R$ 30, era o valor que ele precisava para inteirar o boleto. Aí, depois de tanto argumento, conseguiu comover ela, ela fez o Pix. Chegamos ao destino dela, na primeira parada, ela desembarcou, tranquilo, e seguimos a viagem. Assim que seguimos para a última parada, que era o destino do rapaz, ele perguntou: moço, você pode alterar a rota para mim? Porque eu preciso passar num local ali e tal. Aí ele informou o local que ele queria passar, e é um daqueles locais que tem um shoppingzinho das periferias, onde o principal comércio que rola lá é espinafre e açúcar, se é que vocês me entendem. Aí eu informei para ele que não poderia fazer desvio da rota, porque estava na conta da amiga dele, que ela teria que fazer a alteração e incluir mais uma parada, que eu iria esperar sim, mais distante do local lá das lojas que vende espinafre e açúcar. E porque meu carro, eu tenho câmeras que eu faço monitoramento, gravação interna e transmissão na parte de fora. Isso poderia ser um problema para o pessoal lá, para os comerciantes local. Aí ele conseguiu convencer a amiga dele, ela fez a parada e eu parei na loja de conveniência que ficava do outro lado da avenida. E assim, depois que ele saiu do local de partida da amiga, ele me sugeriu se eu tinha uns R$ 30 em espécie, porque ele precisava de R$ 30. Logicamente que eu deduzi que era para comprar o produto lá, que seria talvez o espinafre ou o açúcar. E eu falei que eu não ando com dinheiro em espécie, só ando com dinheiro eletrônico. E aí achei curioso que fosse mesmo R$ 30 que ele pediu para a amiga fazer o Pix, ele queria em espécie. Mesmo assim, paramos na loja de conveniência que fica do outro lado da avenida, onde tem o comércio que vende espinafre e açúcar. Mesmo entrou na loja, deve ter desenrolado lá, ficou quase 20 minutos lá dentro, talvez com algum cliente ou com o caixa, e aparentemente conseguiu o dinheiro.
Passou por mim, atravessou a rua, foi lá no comércio para pegar o produto que ele estava querendo pegar. Enquanto isso, nesse intervalo, eu conversando com a menina, falando, ó, seu amigo tá aqui, ele vai lá buscar espinafre ou açúcar. E ela, sem entender, dizendo, não, moço, ele pediu para parar nessa loja de conveniência que ele quer pegar alguma coisa. Eu falei, não, ele pediu para parar aqui porque ele queria que eu entrasse lá no shoppingzinho lá e eu não quis entrar porque eu não faço esse tipo de serviço. Aí eu falei, ele tá indo lá buscar aqueles 30 reais que ele provavelmente pediu para você, era para trocar por dinheiro em espécie, que ele tentou trocar comigo aqui, como eu não tenho, e ele vai comprar aquele produto lá. Aí ela, não, tudo bem, desculpa, eu não sabia que ele ia fazer isso, pedindo muitas desculpas e tal. E depois, esperei, lógico, mas eu não quis encerrar a corrida, porque senão poderia sofrer o risco deles ficarem mais assim, como é que fala, querer por alguma vingança, me denunciar, alguma denúncia que seja qualquer natureza, né? Então, quando o passageiro denuncia para a Uber, muito raro os casos que a Uber consegue pedir acho que nem pede a versão do motorista, simplesmente dá a punição sumária. E eu tenho o hábito de sempre gravar o áudio das viagens durante todo o tempo dentro do próprio aplicativo da Uber. E nessa viagem estava gravando. Aí o rapaz voltou pro carro, levei ele até o final, informando para a moça o que tinha acontecido e tal, ela pedindo mil desculpas e tal. Porém, ao final da viagem, quando eu fui em seguida olhar o aplicativo, alguns minutos depois eu fazer uma outra viagem depois dessa, tinha lá um relatório de reclamação de que eu estava usando o celular ao volante e também comunicação excessiva. Não sei o que significa, que eles querem dizer com isso. Eu não interagia, o máximo que interagi com eles foi quando eu perguntei para ela do ocorrido que ela teve com outro motorista, curiosidade natural, né? Porém, ela deve ter me denunciado o amigo deve ter falado para ela alguma coisa e tal, e sei que no final recebi uma avaliação de 1 estrela e 2 reclamações. Só que eu não quis encerrar a viagem naquele momento que o rapaz queria pegar os produtos lá na loja de açúcar e espinafre, pois eu tinha receio de que, além dessas prováveis denúncias que eles iriam me fazer, e fez, a denúncia que eu tinha mais medo era de eles me acusarem de homofobia, pois o rapaz aparentava ser homossexual. E eu não tenho nada contra, cada um com a sua visão de vida. Porém, recentemente eu conversei com um colega que foi banido da plataforma por conta de uma situação dessa, que 2 mulheres homossexuais que estavam dentro do carro dele começaram a entrar em discussão por causa de ciúme. E aí elas começaram a se agredir, iriam danificar o carro. Ele pediu para elas descerem e queria encerrar a corrida porque elas estavam se agredindo fisicamente e iria acabar danificando o carro. Aí depois disse que elas denunciou ele por homofobia e o coitado foi banido. Mas é isso aí, galera. Então, essa é a recompensa que a gente tem por fazer o trajeto aqui, transportar pessoas na madrugada, os horários mais difíceis de a pessoa conseguir aplicativo. Aí no final, uma recompensa dessa, uma denúncia caluniosa.